da saúde da mulher, tá? Então, será na próxima segunda-feira, na sala 301. Os alunos que tiverem Nanda, levem, por favor. Os que não tiverem, tentem pegar na biblioteca. Eu acho que a biblioteca está funcionando no horário normal, por enquanto. Não precisa todos os alunos terem Nanda, tá? O ideal é que pelo menos uns 2 em cada grupinho. Mas como a gente não sabe ainda como vai ser a divisão dos grupos, que eu vou fazer isso lá na hora, então é melhor todo mundo tentar ter um Nanda na mão, até porque cada um constrói e aprende quando está manuseando. Então, quem tiver Nanda e conseguir levar, ótimo. Quem não tiver, é só pegar da faculdade, que vai ser interessante para vocês construírem, cada um na sua construção individual, tá? Então, hoje... John, Oi. pode ser um Nanda em PDF no celular? Olha, poder até pode, mas você vai ver que dificulta demais. O ideal é ter o livro na mão. Lá na faculdade tem muito Nanda, e como nesse período ninguém está usando, consegue pegar lá na biblioteca tranquilamente, tá? É só chegar uns 10 minutinhos antes lá na biblioteca e pegar tranquilo. Ninguém está usando o Nanda de lá, então vocês conseguem usar. No celular, é ruim porque você não consegue, porque no Nanda físico, você chega lá nas suas divisões, então eu estou na divisão, estou discutindo o processo respiratório, por exemplo. Você tem em sequência toda a sua construção e é fácil para você interpretar. Vocês têm muita mania no PDF ficar jogando só uma palavra-chave, só achar ela na construção, sabe? A ideia é a gente manusear o processo. Então, eu espero que pelo menos chegue um tempinho antes, ou chega, mesmo que chegue 7 horas, vai lá na biblioteca, pega rapidinho, para quem não tiver o Nanda, tá? É melhor pegar na biblioteca e ter ele em mãos do que PDF. Quem tiver ele impresso em PDF pode usar, não tem nenhum problema, mas eu não gosto muito que use no celular o PDF, não. Eu prefiro que tenha ele na mão, tá? Se por última opção não tiver, nossa, a última opção é usar PDF na mão, paciência, né? Eu não posso sofrer com isso. Mas eu queria que vocês levassem na mão, tá? Esse negócio de celular para Nanda, eu não gosto disso, não. Eu sou velho, eu gosto de um livro na mão, para a gente folhear e olhar e ler, eu acho mais legal. Mas, se for a última opção, não tem problema, não. Entendido, gente? Na semana que vem, estaremos todo mundo lá, bonitinho, feliz da vida, todo mundo contente, sorriso, tá? Quem, mais uma vez, não se sentir confortável, não tem problema, eu vou colocar o caso lá no AVA e a pessoa faz em casa, mas só que não vai ter correção, não vai ter construção. É um caso complexo, clínico, é um caso complexo, vai estar lá cheio de nome, às vezes, por terminologia que às vezes vocês podem não conhecer, cheio de uma construção de um exame físico completo. Então, para quem for fazer em casa, sozinho pode ficar perdido. Então, o legal e o ideal é que a gente vá para a sala de aula. A aula só não vai acontecer na semana que vem se o mundo acabar, tá, gente? Se o mundo acabar de chuva o dia inteiro, chover e dar aquela chuva que está alagada metade de Belo Horizonte, que não é difícil nesse período. Mas só se isso acontecer, se o mundo cair em água, se quase ter a Arca de Noé andando aqui em Belo Horizonte. Caso isso não ocorra, se não tiver o Noé andando em Belo Horizonte, a aula vai ter lá, tá? Quem não conseguir, eu vou colocar e consegue fazer. Mas, por favor, tentem ir, que vai ser bem legal essa discussão. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Vocês vão sentir que é discussão de enfermagem, de uma construção de caso clínico, vai ser bem legal, tá? Eu gosto muito. Então, vamos lá, gente. A nossa aula hoje é uma aula... A gente vai entrar na saúde da mulher. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, bem rapidinho, sobre políticas públicas. Por que bem rápido? Porque a gente já viu rede de atenção. E as políticas públicas que o livro de vocês traz, ela traz sobre as redes de atenção à saúde da mulher. Então, a gente já viu como funciona uma construção de uma rede pública. Então, a gente vai passar rapidamente em como foi essa construção para a saúde da mulher, falar um pouquinho sobre violência e feminicídio. Aí não sou eu quem vou falar, nós vamos ver um vídeo de uma promotora de justiça que foi no tal... A USP, na verdade, tem vários locais, né? Mas a USP tem um tal que chama Talk Show. Eles chamam de hospital, que é bem interessante. Eles levam referências em um assunto de várias especialidades, de várias profissões, para falar, apenas falar, tá? Só tem a pessoa, um microfone e um espaço todo preto para a pessoa falar sobre a vivência, os conceitos e a aplicabilidade e a teoria na profissão que ele trabalha e como isso faz essa interação.
Então, nós vamos ver de uma promotora de justiça que tem quase 20 anos trabalhando com esse processo de violência contra a mulher, e ela vai falar um pouquinho, explicar sobre esse processo de feminicídio, como são os atendimentos e como esse processo jurídico, tá? E a gente vai falar rapidamente depois sobre o processo da construção da mulher na enfermagem, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre DSTs. Se der tempo, se tudo correr como eu espero, se der tempo, se não ficar muito tarde e cansativo, a gente vai falar ainda sobre o processo oncológico. Se ficar cansativo, eu vou falar em sala de aula, tá? Eu levo a aula para a sala de aula, que aí a gente fala já dos diagnósticos e como funciona o processo oncológico na mulher, que é rápida a aula, uma aula curta, que a gente só apresenta rapidamente, que não é a ideia da discussão, aprofundar na discussão oncológica, mas a gente passa rapidamente sobre essas discussões e depois faz atividade em sala de aula. Vamos ver como vai ser aqui hoje, tá? Vamos lá. Tá aparecendo para vocês a aula, gente? Grandona? Sim. Tá ótimo. Então, vamos lá, gente. Não, peraí. Primeira coisa. Não é comentimento, não é cometimento. Pronto. Coisa feia. Pronto, tá certo. Então, vamos lá, gente. Então, como eu falei para vocês, a gente vai passar um pouquinho sobre políticas públicas e acometimentos que ocorrem na saúde da mulher. Esses acometimentos, vamos falar um pouquinho sobre algumas ISTs e a oncologia. Então, a gente vai ver até onde a gente vai conseguir abordar tranquilamente hoje. Qualquer coisa, a gente faz oncologia lá em sala de aula, que não tem nenhum problema. Vamos lá. Sempre que a gente pensa em política nacional, gente, política pública, como a gente já viu, toda política pública ela faz parte de uma construção. Essa construção, idealmente, isso aí é o que ela não é imaginário, né? Mas como ela precisa acontecer. Ela precisa acontecer com base na sociedade, a qual ela vai ter uma ação. Então, o que isso quer dizer? Eu preciso construir políticas públicas para a saúde da mulher, para a saúde da criança, para a saúde do homem, com base onde elas irão ocorrer. Só que, nas primeiras décadas lá do século XX, alguns programas eles foram incorporados junto a essas políticas nacionais, sendo basicamente restritas, lá no início, às demandas da gravidez e do parto. Isso tem um grande problema, porque no início, na verdade, um grande problema que até hoje ele percorre, tá? Que muitas vezes a gente enxerga a mulher na saúde, principalmente no seu período gravídico ou no puerpério, tá? É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Quando a gente fala, vamos ter saúde da mulher, o que a gente pensa? Gravidez, tá? Amamentação, puerpério. A primeira coisa que a gente pensa é isso, e a gente sabe que não é somente isso, tá? E, basicamente, os programas materno-infantis, eles traduziam a visão da mulher como responsável pela criação, educação, pelos familiares e pelos papéis de mãe e dona de casa. Principalmente, era o papel de mãe. A construção das nossas políticas, no início, a saúde da mulher, elas eram voltadas para o processo de gravidez. Então, o que a gente tinha de política pública para a saúde da mulher? Era somente o período que ela estava grávida. Depois disso, o que essa mulher fazia? O que a gente tinha de política pública para a mulher? Nada. Tá? Então, essa construção ela era feita lá no início dessa construção do SUS de uma forma muito minimizada para a mulher. Era de uma forma onde a gente enxergava a mulher apenas nesse período de gestação, como se a única função dela na nossa sociedade, ou se o corpo dela só tivesse esse processo para se desenvolver, somente a gravidez. E a gente sabe que, obviamente, não é assim, tá? E com essas críticas que foram ocorrendo, como, olha, a mulher não é só um útero, a mulher ela é um corpo orgânico cheio de sistemas que interagem entre si e com o meio, e que ele precisa de educação, e ele precisa de controle, e ele precisa também de desenvolver política pública para atender essa mulher. E com isso, e obviamente, surgiram propostas de mudança nessas questões sociais, e assim as mulheres reivindicaram seus direitos em outros processos, não somente discussão para o processo de gestação.
mas para toda a sua construção enquanto corpo, enquanto mulher, tá? Parou de olhar, na verdade parou não, né? A gente está migrando muito ainda, a gente está parando de enxergar a mulher somente nesse período de gestação. E vamos deixar, e por que, gente, isso acontecia tão objetivado assim, esse processo da gravidez? Se a gente for pensar 40 anos atrás, 30 anos atrás, né, principalmente na época do SUS, o que acontecia com a mulher? Como a mulher era vista na sociedade? Basicamente como um processo de reprodução. A gente já vive um ambiente extremamente machista, mas imagine há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que essa mulher ela era vista sobre um processo de gravidez. E isso veio, obviamente, com muitas críticas depois disso. Então, em 84, foi elaborado o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o PAISM, pelo Ministério da Saúde, que foi incorporando, então, diretrizes para descentralização, regionalização e hierarquização, como vem descrita no SUS, tá? Buscando principalmente a equidade e a integralidade, levando para essa mulher não somente o processo de gravidez, quer dizer o quê? A mulher só existe quando ela está grávida e depois, e quando ela não está grávida? Ou, e o inverso, quando ela não quer estar grávida, quando ela opta não ter filho. Ela não tem direito à saúde, ela não tem direito a outras discussões, ela não tem direito de outras prevenções. Então, a partir dessas discussões, foi se gerando, então, as ações do Plano de Assistência à Saúde da Mulher, que vocês conhecem muito bem lá da Saúde da Mulher. E, a partir de então, esse plano ele teve principalmente como um composto ações preventivas, educativas de diagnóstico, tratamento e recuperação em diferentes âmbitos, como obstetrícia, ginecologia, planejamento familiar, as doenças sexualmente transmissíveis, hoje a gente conhece como IST, as infecções sexualmente transmissíveis, câncer de colo de útero, câncer de mama. Então, a gente parou de enxergar a mulher somente como obstetrícia, somente como um corpo que está carregando um menino lá dentro, mas a gente começou a pensar que essa mulher tinha outros. A gente só fechar, já está chegando muito. Peraí. Eu tô achando que o Noé volta hoje, gente. É Noé que volta? Não sei. A chuva tá caindo, tá caindo. Mas voltando. Então, essa mulher parou de ser enxergada como um corpo que está carregando um menino lá dentro e ela começou a perceber as suas particularidades. Vale ressaltar, como vocês bem sabem, que ela enxergar as suas particularidades, nós ainda estamos descobrindo a assistência à mulher de uma forma integral. Não é fácil, tá? Mas a gente está buscando conhecer isso, está trazendo isso muito à tona na atualidade. E, obviamente, ele foi concluído que esse processo de implementação do programa ele foi influenciado pela preposição do SUS e de novas políticas de saúde, que, obviamente, em todo município, em todo estado, em todo o país, ele teve as suas particularidades, tanto políticas, quanto construção social, quanto discussão da nossa comunidade para essa construção. Tá? E o que a gente tem de mais atrelado hoje no programa, né, no programa de saúde, de atenção à saúde da mulher, de atenção integral, nós temos algumas redes, tá? E dentro delas a mais clássica é a rede Cegonha, que é a mais antiga e a mais conhecida. Mas por que a mais antiga e a mais conhecida? Porque a gravidez, a mulher não era vista nesse processo. Então, mas não somente isso, tá, gente? Mas porque a gente sabe que a gente precisa de uma gravidez saudável, controlada, com todos os seus aspectos saudáveis e educáveis. Por quê? Ela vai gerar um menino e a gente precisa ter essa criança saudável também ao nascer. Então, a Rede Cegonha ela vem para a gente trazendo essa política, principalmente para garantir o acolhimento de avaliação de risco, ampliação de acesso desse pré-natal, garantia de vinculação dessa gestante, como a gente já conversou, lá no Centro de Referência e Transporte, garantia de boas práticas seguras e o parto e nascimento. Nós temos garantias de atenção à saúde da criança e o planejamento reprodutivo. Lembrando, gente, que esse aqui é um exemplo de uma rede, tá? Mas na saúde da mulher, atualmente, nós temos várias redes e vários processos, vários protocolos que são extremamente padronizados, que não vão vincular essa mulher à criança, a menino, tá? Um deles é a prevenção de câncer de colo de útero, por exemplo,
que essa mulher faz a coleta de amostra de sexo uterino para fazer o controle. Nós temos hoje o processo de rastreabilidade, há algum tempo, né? Mas o processo de rastreabilidade de CA de mama, nós temos toda a avaliação ginecológica dessa mulher, que ela é feita de rotina, que essa mulher tem o direito de fazer esse acesso. Então, nós temos vários processos acontecendo diferente do que tem um menino lá dentro. E qual que é a ideia dessa rede? Criar, como a gente já sabe, as construções de local de atendimento. E para a mulher vai ser do mesmo jeito. Nós temos uma principal porta de atendimento à mulher no SUS é quem? A atenção primária. A atenção primária, ela faz vários processos do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Então, ela vai ter a consulta do enfermeiro à saúde da mulher, ela vai ter a consulta onde ela contém um ginecologista, ela consegue fazer uma avaliação de rotina e programada de todo o seu processo de saúde e doença particular da mulher. Eu não estou falando daquela mulher que tem hipertensão, mas eu estou falando de doenças que vão acometer especificamente a mulher, tá? Então, ela consegue fazer esse atendimento e ela não vai ter menino. Então, é a saúde da mulher que vai estar sendo avaliada, tá? E pensando nesse processo, em todo o processo de política pública, quando a gente fala em política pública, nós temos também um processo de discussão em saúde que vem tomando um âmbito de discussão extremamente plausível e vem ganhando impacto de discussão, e isso é extremamente válido, e além de válido, é preciso que ocorra, que é o processo do feminicídio e violência contra a mulher. Hoje, falar de saúde da mulher, a gente não consegue não falar sobre discussão sobre feminicídio e essa violência que ocorre contra a mulher. Isso não é novidade, é um assunto que vocês veem nos jornais a todo momento. Provavelmente, uma vez por semana, passa a notícia de algum feminicídio, alguma violência contra a mulher nos jornais. Então, é um conteúdo, gente, que nós vamos ter vivência, e a gente tem vivência na sociedade enquanto profissionais do mesmo jeito, tá? Essa violência contra a mulher, ela é entendida não somente como um problema individual, a gente sabe que ele é um problema social, ele é um problema que a sociedade precisa encarar, e tem alguns estudiosos que eles falam que o processo de violência contra a mulher, ela é uma doença da sociedade. O que isso quer dizer? É o machismo que impera até hoje no nosso processo de construção, que infelizmente leva a essa discussão e leva a essa violência. É o processo de não aceitabilidade da mulher, de redução do poder da mulher. É todo o processo de violência, não somente violência física contra a mulher, mas toda a violência social que ocorre contra ela, tá? E, obviamente, gente, os números desse tipo de crime, eles são alarmantes, eu acho que todo mundo sabe disso. Mas, em vários avanços que nós tivemos na legislação, entre eles o processo da Lei da Maria da Penha, que foi criada lá em 2006, e é considerada pela ONU uma das 3 leis mais avançadas com essa relação ao enfrentamento contra a violência à mulher, ela trouxe para a gente um impacto, obviamente, nem no controle, mas em inibir essa violência. E o principal, que é o processo que é interessante desse manejo, é de dar um respaldo para a mulher para saber, olha, se ocorrer uma violência, você pode procurar lugar tal, você pode procurar a delegacia da mulher, que nós temos bem estruturada hoje, você pode procurar a polícia, você tem direito, você não pode fazer isso, mas a gente tem que lembrar o seguinte, gente, que tudo que é lei, ela precisa gerar uma mudança de cultura social. O que isso quer dizer? Tanto para a mulher procurar e falar, para a mulher procurar os direitos dela de não aceitar que ocorra essa impunidade, mas também da sociedade entender que isso é crime. E isso também pode ser um problema, porque existem as leis, mas muitas vezes a sociedade acha que isso é impune. E a promotora ela vai falar muito sobre isso, tá? E esse é um processo bem interessante. E, obviamente, além de abordar essas agressões físicas, sexuais e psicológicas, elas também contemplam questões morais e patrimoniais. Então, toda a violência que ocorre contra a mulher,
como eu falei para vocês, não é somente física, ela é denunciável e precisa ser notificada. Então, quando a gente discute sobre feminicídio, gente, o processo de notificação, ele precisa ocorrer. Nós estamos falando de uma violência contra a mulher que é lei, isso é crime, isso não pode ocorrer. E muitas vezes a gente encontra isso dentro de algumas formas muito sucintas em alguns casos e outros de uma forma muito escrachada, assim, muito aberta. Teve uma vez, no internato rural, a gente fazia, obviamente, né, todo o processo de saúde da mulher, e chegou uma mulher, que ela era roça, gente, a cidade tinha nem 3 mil habitantes, era uma roça, eu morei lá por 5 meses. E lá chegou um dia uma mulher, ela era nova, ela tinha uns 25 anos, mais ou menos, 26 anos. Ela chegou querendo um anticonceptivo, o contraceptivo injetável. Eu falei com ela, falei, olha, ela pediu de 3 meses que ela quer usar. Eu falei, olha, de 3 meses nós não temos hoje, mas nós conseguimos fazer o de 1 mês, o de 30 dias, você volta em 30 dias para você fazer a administração. Aí a gente já pode ter o de 3 meses, a gente já faz a administração, não tem nenhum problema. Aí ela falou assim, não, mas meu marido não vai gostar que eu tenho que voltar, não. Eu falei assim, mas por que não? Você vai voltar em 30 dias e fazer a administração. Ela falou assim, não, eu vou olhar primeiro. Aí eu falei, ok, foi embora. Aí quando ela voltou com o marido dela. Aí o marido dela chegou lá, um cara turrão, e falou assim, como assim não tem um remédio para minha mulher? E eu não tenho um estuque muito alto. Né? Eu falei assim, tudo bem? Não é que não tem, tem de 30 dias. A gente pode administrar ela, volta em 30 dias para tomar. Mas ela vai ter que voltar aqui. Eu falei, uai, se ela não quiser engravidar, ela tem que voltar. Caso contrário, ela vai engravidar. Ela, se engravidar, eu vou dar para você. Eu falei, não sou casado com ela. Quem está fazendo filho são vocês dois. Eu não tenho nada com isso. Eu estou te falando que você tem duas opções. Você vai fazer o de 30 e voltar em 30 dias, ou vai ficar grávida. Ou você pode ter a terceira, pegar essa receita e comprar na farmácia. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então a gente vai ficar com a primeira opção. Você vai fazer de 30 dias e você volta em 30 dias para receber. Ele, nossa, isso é um absurdo. Não tem direito. Vai ter que furar 63 vezes, tinha que ter mais isso uma vez só. Eu fiquei olhando aquilo, aí a mulher calada, aí ele falou assim, então pode fazer isso. Aí tipo, eu fui lá, administrei. Aí eu falei com o acesso depois, falei assim, que fica de olho lá para mim. Se você vê alguma coisa errada que está acontecendo nessa casa, assim, qualquer processo de agressão mínimo, você me fala que eu vou chamar a polícia lá na casa desse senhor. Porque esse processo da polícia, com certeza, ela deve ter algum tipo de vivência de agressão por parte desse marido dela. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho, tá? E na atenção primária, gente, a gente vê isso muito facilmente. Muito facilmente. Nossa, demais. Às vezes, na atenção primária, a gente pode não ver tanto, mas agora lá na atenção terciária é o clássico da gente enxergar, tá? Essa notificação, gente, da violência contra a mulher, ela foi implementada em 2006, como eu falei para vocês, junto com a Maria da Penha, mas somente em 2011 ela se tornou compulsória. O que isso quer dizer? Toda violência ela precisa ser notificada. Isso é independente de onde ela ocorra. Se isso ocorreu, se o atendimento ocorreu na atenção primária, secundária, terciária, hospital público, privado, independente do local. A violência, como eu já falei para vocês, ela é um problema social, e tanto de segurança e de saúde, e vai atingir a todo mundo. A violência contra a mulher, gente, ela não é um problema da mulher, ela é um problema da nossa sociedade. A nossa sociedade está doente em ter uma quantidade extremamente alta de agressão, de violência contra a mulher e feminicídio. É uma coisa que a gente não deveria ter e ela não era para acontecer. E a sua notificação, ela permite conhecer o perfil das vítimas e dos autores. Então, o que a gente tem de principal problema, na verdade, problema não, o que a gente tem de vantagem e por que a gente precisa que essa notificação ocorra? Eu só consigo gerar uma prevenção, ou, na verdade, eu só consigo conhecer o que está ocorrendo na minha sociedade quando eu vejo a sua notificação. Então, quando eu conheço, que eu olho e falo, olha, quem está agredindo a mulher são homens, são os esposos, os maridos que são casados, lá moram na mesma casa, em cidades do interior, em grandes cidades,
em perfil acima de 40 anos, 50 anos, ou perfil acima de 20 anos. Então, a gente tem um parâmetro para conseguir trabalhar. Esses dados de notificação, eles geram essa notificação e esses dados. Só que aqui a gente tem um problema, que é tudo, tá, gente? Tudo que a gente fala de notificação, existe a subnotificação. Isso quer dizer, aqueles dados, eles não são gerados para mim em uma situação integral. Que isso quer dizer, aquele dado, ele vai descrever para a gente uma parte da minha realidade. Que isso quer dizer, ele vai descrever para mim os fatores que estão atrelados naquela sociedade para essa violência, mas ele não vai me falar 100% dos casos que ocorreram. Ele vai me falar uma boa parcela, que é o que a gente espera, tá? A gente sabe que essa subnotificação ela vai ocorrer muitas vezes porque a mulher não procura os locais de atendimento, a mulher não procura as delegacias, a mulher muitas vezes não quer fazer e fica calada. Então, a gente sabe que existe uma subnotificação desse processo. Mas, como eu já disse para vocês, essa violência contra a mulher ela vai ser de várias formas, não somente agressão. Então, ela pode ser física, sexual, patrimonial. E a sexual, gente, ela é muitas vezes não entendida com a mulher. Tá? Não é somente a gente está falando do estupro propriamente dito, quando aquela mulher tem uma relação indesejada, ela é forçada, nem é uma relação, ela é estuprada por um homem dentro de um contexto de alguém que ela não conhece, de alguém que ela não conhece, mas é uma relação forçada. Mas isso também pode acontecer contra uma agressão sexual em mulheres que são casadas ou que têm parceiros fixos, que naquele momento elas não querem ter uma relação sexual, mas elas são obrigadas pelos maridos, pelos companheiros a ter uma relação, tá? E isso é importante também ser discutido, porque a mulher ela não é propriedade do homem. Então, quando ela casa, ela pode ou não ter vontade de ter uma relação sexual, e isso em nenhum momento pode ser imposição do homem, tá? Isso tem que ser um desejo, uma vontade de ter uma relação. Então, isso tem que ser muito bem descrito e estudado e entendido, porque isso também gera uma relação da mesma forma como a patrimonial. E ela pode ocorrer tanto de maneira contínua, e ela pode gerar o que geralmente os dados moram. Ela vai acontecer, acontece uma vez, e começa a acontecer esporadicamente, depois ela começa a ser de maneira contínua, e geralmente ela pode ocorrer essa morte, que vai ser o feminicídio, que é quando essa mulher é morta por esse parceiro ou parceira, mas basicamente ocorre a morte que foi desencadeada apenas por essa mulher ser mulher, por ela ter feito um processo de ser mulher. Esse assassinato intencional de mulheres cometido por homens é a manifestação mais grave de violência, e ela geralmente ela é motivada por ódio, desprezo, prazer ou até sentimento de propriedade. Vocês vão ver que a promotora de justiça ela vai falar em alguns casos sobre isso, assim, como aquele homem que gerou esse processo, ele achava que ele era dono da mulher e ele se achava que a mulher era propriedade dele, que ele tinha o direito de fazer isso. E essas mortes, elas não ocorrem somente em ambiente familiar e doméstico, mas também são provocadas por mutilação, estupro, espancamento, perseguições. Todo o processo que gera violência contra a mulher, ele hoje é crime. Isso não pode ocorrer no nosso meio social, tá? Nós temos aqui o processo que geralmente ela vai estar muito atrelada, gente, essa violência contra a mulher, à subordinação e desigualdade de poder. Geralmente, o que acontece, e a gente já discutiu isso lá no adolescente, esse processo de poder, como essa diferença de poder ela existe na nossa sociedade entre o homem e mulher. Quer dizer que o homem tem mais poder que a mulher? Não, não é isso. Quer dizer que a nossa sociedade, algumas pessoas não, né? Mas a doença social, ela entende que o homem tem esse processo, que o homem ele tem essa relação de poder maior do que a mulher. Tá? E em 2015, a Lei 13.104 alterou o Código Penal e incluiu o feminicídio como um dos crimes hediondos, passando então a ser entendido como um homicídio qualificado contra essa mulher.
Então, agora nós vamos ver esse USP Talks, que eles chamam de talk show. Tem vários locais, várias faculdades, eles trabalham com esses talks. Tem um super interessante sobre empreendedorismo e gestão, inclusive, que são pessoas especialistas naquele processo que eles vêm fazendo essa discussão. Nós vamos ver um agora que é super legal, muito interessante sobre o feminicídio e como funciona essa vivência de uma promotora de justiça durante esse processo de 20 anos de construção. Eu vou colocar aqui para vocês. Que estão vendo uma imagem escrito USP? Sim. Tá ótimo. Eu vou colocar no máximo e vou começar aqui, tá? Vocês ouviram? Não, Joe, da última vez você deixou o seu áudio aberto, aí funcionou. Não, mas ele tá aberto. Tá ouvindo? Não, ouvindo não, só vendo. Ai, gente. Não é possível. Esse negócio é o mais legal da aula de hoje. Deixa eu ver se é aqui. Emitir. Não. Estão ouvindo? Gente. Eu ouvi. Não, tá Então parado. tá. Não, agora eu parei, né? Mas você estava ouvindo? Ah, tá. Sim. Então tá. Então vamos lá, vou voltar e vou iniciar.
Eu adoro esses talk shows, gente. Não sei se vocês já conhecem, ou se vocês já tinham visto alguns, né? Não esse especificamente, mas eles são fantásticos. Eles têm um processo de discussão que é rápido, então ele tem que explanar sobre aquele assunto tanto que ele não tem nada na mão, não tem slide, não tem nada. É a vivência dele nu e cru sobre aquele assunto que ele tem expertise. São sensacionais. Depois vocês podem procurar. Existem vários tipos de talk, mas esse da USP, que é o USP Talks, eles são sensacionais. Vale muito a pena, tá? E vocês viram que ela trouxe um material para a gente, que foi o que a gente tinha começado a conversar, né? Que foi o processo de feminicídio, notificação, subnotificações, e como é interessante ver essa visão dela que trabalha disso no processo mais jurídico, no âmbito legal, e é a mesma visão que nós temos quando trabalhamos com a mulher na saúde, tá? Na atenção à saúde. Sempre que a gente vê esses processos, a gente tem que pensar qual vai ser a minha assistência de enfermagem para essa mulher, né? Primeira coisa é prestar apoio e acolhimento, a gente precisa acolher essa mulher, e é que a gente tem que deixar qualquer tipo de julgamento, tá? E eu falo isso, gente, isso parece que é óbvio, porque realmente é óbvio, né? Eu tenho uma amiga enfermeira que ela fala o seguinte, que enfermeiro ele é pago para prestar cuidado, ele não é pago para julgar. Quem é pago para julgar na nossa sociedade é o juiz. Nós somos pagos para prestar cuidado, independente de quem é o paciente ou o usuário. Nós estamos ali para prestar cuidado. Então, a gente não deve julgar essa mulher, fazer perguntas discriminatórias, porque isso realmente precisa ocorrer de uma forma de acolher a vítima. Tá? Apoiar e realizar registro do fato, estabelecer um vínculo de confiança, a fim de realizar um histórico dessa violência, promover um diálogo efetivo, respeito, deixa eu só de cada
de cada vítima e basicamente lidar, ou como ela vem lidando com isso, encaminhar para os órgãos competentes quando necessário. Nós vamos sugerir encaminhar para acompanhamento psicológico, encaminhar para os atendimentos de casos de lesão e sugerir acompanhamento e proteção em redes de apoio, principalmente a educação, principalmente do processo social. Então, a assistente social, ela precisa acompanhar os casos para ela legitimar que essa mulher tem apoio e ela vai conseguir assistência a essas redes de saúde dentro do nosso serviço, tá? A discussão sobre violência contra a mulher, gente, até hoje, é um dos principais discussões que nós temos no nosso dia a dia, tá? Ela é se você for em qualquer processo de congresso de saúde da mulher, vai ter o processo contra a violência contra a mulher lá como um dos principais pontos de discussão, tá? Porque é um processo que ocorre e que é vivência. A gente vê isso todos os dias, gente, todos os dias. Hoje, no Instagram, eu vi um vídeo de uma menina de 15 anos teve uma violência, ela sofreu um assédio na escola, e um dos tutores, né, que faz parte da tutoria da escola, ela gravou escondido e o cara estava falando com ela que aquilo era culpa dela, porque aquilo podia ser a culpa da roupa que ela usava. Mas que roupa que ela estava usando? Ela estava usando uma calça jeans e uma camisa da escola. É o uniforme da escola, a calça jeans e a camisa da escola. E o cara, a pessoa que trabalhava lá, estava falando que aquilo era culpa dela, da menina de 15 anos, ter sido assediada por um homem velho, e a culpa era dela de estar usando uma roupa que todo mundo usa para tudo, que era o uniforme da escola, e falando que a culpa era dela. E a menina em prantos, discutindo, e a gente tem essa vivência hoje, a educação, ela mudou muito isso ainda bem, ela questionava, fala assim, a culpa é minha, eu estou aqui com a minha roupa que eu venho todos os dias para a escola, e eu sou culpada de ter sido assediada por um cara velho dentro da escola, e ela falando isso várias vezes, e o cara repetindo, sim, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, até que a diretora chegou e ela falou assim, mas você concorda com isso? E ela, não, você está ficando louco, isso não é culpa sua, isso não existe, isso é violência. E chamaram a polícia, fizeram um boletim de ocorrência, o cara foi demitido por justa causa, foi indiciado junto com a polícia. Então, assim, essa agressão, gente, ela ocorre em todos os âmbitos, tá? Não é uma coisa que, provavelmente, isso não é uma pergunta, isso não é para vocês abrirem, tá, gente? Mas provavelmente alguma mulher dentro dentro da sala de aula, dentro da universidade, já sofreu algum tipo de violência, independente, tá, gente? Não estou falando de agressão física, mas algum tipo de violência ela já correu, ela já passou por ela. Então, é um processo que é uma doença social, como ela falou, que a antropologia e a sociologia é um processo super legal e eles discutem isso nessas construções sociais. E realmente, o feminicídio, ele é uma construção que foi legitimada pela sociedade, porque se ela não fosse legitimada, ela não iria ocorrer até hoje dessa forma tão ampla como ela acontece. E essas discussões, elas precisam ocorrer, a gente precisa dar voz para essas mulheres, e lá nas consultas nossas de enfermagem, a gente precisa fazer isso da mesma forma, tá? E no caso de suspeita ou confirmação, a gente precisa gerar esse acolhimento, a notificação e encaminhar para que ela tenha todos os seus direitos de atenção à delegacia da mulher, ao processo de assistência social, para que tudo encaminhe para o processo de acompanhamento pela equipe, tá? Porque ela precisa da rede de proteção social, do respeito à importância da denunciar é extremamente importante, e obviamente ele deve respeitar em qualquer caso a autonomia da mulher e seu direito de escolha, tá? E isso é importante porque se nós estamos lá na atenção primária, atendemos uma mulher, nós estamos vendo claramente que ela sofreu algum tipo de agressão ou ela relata isso na consulta, nós não podemos obrigá-la a fazer a denúncia, a fazer um boletim de ocorrência e processar o homem por essa violência. Nós não podemos obrigá-la a isso, tá? Nós precisamos dar todo o suporte, falar, olha, é o seu direito, você pode buscar, se você quiser, nós vamos acionar e você pode fazer. A gente faz toda a orientação para essa mulher em consultório. Se ela fala
eu sei que é o meu direito, mas eu não quero fazer, a gente não pode obrigá-la, tá? Ela não é obrigada a fazer. Nós estamos notificar, nós vamos deixar registrado esse processo, mas a gente não pode notificar. O que a gente pode fazer é acionar o serviço para ficar de perto, ficar de olho. A gente não pode ficar deixando essa mulher sofrer agressões diariamente, obviamente, mas a gente vai ficar atento de perto para essa mulher. Mas é um direito dela fazer esse boletim de ocorrência contra essa violência ou não. E isso é um processo muito ruim, né? Porque às vezes a mulher, gente, às vezes ela quer fazer, mas ela tem medo muitas vezes de fazer, e em alguns momentos ela até quer fazer, mas ela não tem coragem de falar isso por medo de ser agredida novamente. Às vezes o homem, obviamente, né, esses homens cara de pau vagabundo, eles não fazem isso eles fazem de uma forma muito amarrada com a agressão, muitas vezes, né, mas com um processo psicológico muito amarrado, cheio de violência psicológica, deixando essa mulher extremamente reprimida em um âmbito que ela não entende que ela tem direitos. Então, nós estamos falando de um processo bem articulado que ocorre, gente, eu tenho pavor disso, porque eu tenho um ódio, eu morro de ódio disso, porque como a gente tem uma sociedade que pratica violência com coisas tão ridículas, gente. Como que a gente tem uma sociedade que gera esse número tão alto de violência contra a mulher? Mulher, só por ser mulher, tá? Então, assim, é um processo que me mexe comigo bastante, porque é uma coisa que me irrita demais, como a gente tem essas violências contra a mulher, principalmente, de uma forma tão alta, e parece que a gente não enxerga isso na sociedade, e as mulheres muitas vezes não conseguem dar um grito. É isso que eu fico mais irritado, como até hoje a gente não consegue dar poder para essa mulher, para todas as mulheres, tá? Eu não estou falando para uma parcela, melhorou, como a própria promotora falou, mas a gente não consegue que todas essas mulheres façam, denunciem, quebrem o pau e falem: o corpo é meu, o direito é meu. Isso me incomoda muito, porque até hoje a gente não consegue ter isso muito bem estruturado na nossa sociedade. Eu espero que desenvolva, mas por enquanto a gente não tem isso tão fechado para fechar. Mas então, gente, mudando um pouquinho de assunto, então, nesse processo de construção, planejamento e políticas públicas, como a gente viu, a política pública de uma construção do feminicídio, das redes de atenção, nós temos dentro dessa rede de atenção o processo de planejamento reprodutivo, tá? Ele era denominado planejamento familiar, tá? Só que ele foi mudado, não é mais planejamento familiar, você faz um planejamento reprodutivo, você vai fazer um planejamento para gerar o menino, tá? Não é mais planejamento familiar por uma questão de vocabulário, que quando você fala planejamento familiar, você está atrelando mais uma vez essa mulher a uma visão muito machista, que ela vai ter que criar a família, ela constrói a família e cuida, aquela coisa de mamãe fica em casa, sabe? Aquela coisa que a gente não vai voltar nesse assunto, mas mudou para mudança de planejamento reprodutivo. Estou planejando um processo de reprodução. Na atenção primária, gente, nós temos isso lá no programa de atenção integral à saúde da mulher, tá? Obviamente, ela não vai englobar somente a mulher, ela vai definir basicamente o direito que os indivíduos têm de dispor de uma vida sexual satisfatória e segura, com a liberdade e autonomia para decidir se reproduzir ou não, tá? Então, quando a gente fala planejamento reprodutivo, eu não estou falando formas dessa mulher controlar o corpo e quando eu quero ter uma criança, mas também isso, tá? Nós estamos falando de um processo que essas pessoas, elas podem falar: olha, eu não quero ter menino agora, o que eu tenho de disponível no SUS ou de saúde para fazer esse controle? Então, isso é importante, gente, porque quando eu falo planejamento reprodutivo, a gente não pode somente voltar para o processo que, olha, eu só vou fazer um planejamento em ter um menino daqui 5 meses, o que eu estou pensando em ter menino a partir de hoje, o que eu vou fazer? O planejamento reprodutivo, ele vai dar todo esse trabalho de suporte da atenção primária em
Começar o ácido fólico nesse período de gestação, fazer o controle, fazer o cálculo menstrual dessa mulher, fazer o processo de discussão entre qual vai ser o melhor processo, se é o momento adequado ela ter uma criança, o planejamento de construção social, mas também vai ser feito para todas as outras pessoas, tá? Que chegam lá, estão fazendo, por exemplo, a consulta da mulher, a consulta do homem, de falar, olha, você quer ter menino agora? Vocês querem? Não, nós não queremos. Então, o ideal, gente, em um mundo, né, que seria esse planejamento reprodutivo, até o programa fala isso, que essas pessoas que estão nesse período de casamento ou que vão casar, o ideal é que elas façam essa discussão, tá? Que eles sentem dentro dessa sociedade, dentro desse serviço de saúde e discutam, falam, olha, eu não quero ter menino agora, você quer? Não, a gente não quer ter criança agora, a gente vai casar, a gente queria pensar nesse processo em como prevenir de uma forma ativa, quais são os menores riscos, o que a gente tem de melhor evidência, será que ficar tomando anticoncepcional é bom ou não? Será que toda mulher pode tomar anticoncepcional ou vai tomar anticoncepcional? Então, toda essa discussão a gente precisa fazer, tá? A lei, ela vai trazer esse acesso à escolha dos métodos anticoncepcionais eficientes, assim como esse processo de serviço pré-natal, pré-parto e puerpério, todo o processo de planejamento. Geralmente, gente, a gente não, a atenção primária muitas vezes não faz, porque as pessoas muitas vezes não sabem que a gente faz esse processo. Às vezes ela só procura quando já está grávida, ou senão a mulher chega lá falando assim, eu quero tomar anticoncepcional, tá? Mas a gente não tem só isso, a gente tem anticoncepcional, nós temos anéis que conseguem fazer o processo, nós temos os preservativos, que muitas vezes as pessoas casadas ou que namoram, ou têm relação com parceiro fixo, muitas vezes não querem usar, mas nós temos vários tipos de anticoncepcionais, nós temos várias opções dessa mulher não engravidar. E a gente, muitas vezes, não oferece isso tudo, e aquela mulher cai somente com um anticoncepcional, que a gente já sabe, isso é claro, que ela tem muito efeito no corpo da mulher, ela tem muitos riscos no corpo, ela gera muitos riscos, mas a gente acaba fechando os olhos e falando, não, vou tomar um anticoncepcionalzinho bonitinho, todo dia você toma um, tá? Então, isso também é pauta de discussão nesse planejamento reprodutivo. Obviamente, ele vai fazer o processo de discussão de fecundidade, a sua regulação e controle, tanto do todo mundo, homem, mulher, jovens, casais, todo mundo que já tem esse processo, mas o ideal é que a gente já comece a falar desses processos lá naquele início da vida sexual, tá? Que vai ser lá naquela adolescência. Na atenção básica, a gente faz esse processo, os profissionais auxiliam nessas necessidades e discussões. As principais ações, elas estão voltadas para as mulheres, principalmente relacionadas ao pré-natal, mas a gente faz todo o processo relacionado à avaliação desse usuário. Então, chegamos em uma outra discussão que era no nosso conteúdo de hoje, que são sobre as doenças sexualmente transmissíveis, que hoje em dia, atualmente, nós construímos ela como IST, infecções sexualmente transmissíveis. Nós temos que pensar nesse processo, gente, por quê? Antigamente não, né? Vocês vão encontrar tudo ainda, na verdade, tudo não. Uma boa parcela da literatura descrita como DST. Sempre que a gente muda uma terminologia, essa terminologia ela vai se incorporando na prática clínica aos poucos. Então, a IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, elas vêm trabalhando hoje em dia de uma forma específica para a gente. Na saúde da mulher, elas vão tratar basicamente de infecções do aparelho reprodutor causada por agentes variados, por meio de contato de sexo vaginal, anal e oral. Elas são consideradas uma epidemia mundial, então a gente sabe que as ISTs elas não são somente do Brasil, obviamente que não, elas são mundialmente conhecidas e não acometem somente as mulheres. Mas a maior parte dos casos, e principalmente as complicações, elas comprometem as mulheres, geralmente mais do que os homens. Os homens, gente, para IST, como vocês já sabem, muitas vezes o homem, em algumas delas, vai ser muito assintomático. Então, às vezes, o homem tem a IST, ele não sabe que ele tem a IST, ele não percebe que ele tem a IST, e ele vai gerar várias infecções na sociedade, dependendo da vida sexual dessa pessoa. E isso é importante porque a mulher, é até engraçado, né? A mulher, quando tem uma IST, ela dispara aquela IST e a gente sabe que ela está com IST, por quê? Muitas vezes ela é bem sintomática, é diferente do homem que às vezes é uma boa parte ela é mais assintomática.
Mas a sua incidência ela continua aumentando na maioria das pessoas acometidas. Ela tem menos de 25 anos, geralmente, onde a gente encontra mais ESTs. A partir dos 25 anos, geralmente, ela tem uma redução, mas ela vai ocorrer. E, obviamente, que para reduzir esse tipo de infecção, a gente precisa de sexo seguro, reforçar a prática de sexo seguro para todas as pessoas, tá? E aqui, gente, a gente está falando de ST e é engraçado, porque uma vez uma aluna perguntou assim, mas professor, mulheres que têm relação com outras mulheres, elas têm IST? Tem, gente. Qualquer pessoa pode ter IST, tá? Uma IST independente do parceiro ou parceira que ela tem, tá? Obviamente, a gente sabe que as ISTs, elas são menores entre essa parcela da sociedade, mas elas ocorrem, tá? Normalmente, como qualquer pessoa. Mas o que a gente sabe é que o uso de preservativo, ele controla e ele previne essas ISTs. Então, nós estamos falando de doenças que têm uma boa ação de prevenção atrelada a ela, mas a gente sabe que muitas vezes é difícil a gente conseguir fazer esse processo. Mas a gente precisa gerar prevenção e controle. Então, aconselhar e orientar pessoas em grupos de risco, identificar casos assintomáticos e sintomáticos para procurarem os serviços de saúde, diagnosticar e tratar os casos confirmados, avaliar, tratar e orientar parceiros, e isso é importante, às vezes é perigoso dentro da atenção primária, porque muitas vezes a gente tem uma IST que é diagnosticada na mulher, por exemplo, e a mulher é casada há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos, enfim, a mulher é casada e é uma IST. Então, como a gente faz essa relação, fala, olha, isso é uma doença sexualmente transmissível, para a gente falar para a mulher e gerar essa demanda, por quê? Se ela não tiver tido relação extraconjugal, essa IST ela ocorreu de alguma forma, né? Então, se é uma doença transmissível sexualmente, se eles não têm uma relação aberta, né? Que hoje em dia isso vem sendo um pouco mais comum, mas a gente precisa falar e falar, olha, então, meu bem, essa é uma doença sexualmente transmissível, ela ocorre por uma via sexual. Se não foi você, a gente precisa que seu parceiro venha também testar para a gente tratar os dois, tá? E isso é motivo grave, muitas vezes, porque tem muitas vezes, pode ocorrer o homem vir falar, olha, eu tô com isso, eu tô com corrimento, nunca aconteceu, a gente vai lá, fala, olha, isso é uma IST, você precisa trazer sua mulher para também tratar, o seu companheiro, a sua parceira, e fala, não, eu sou casado, me dá um remédio, eu falo para ela tomar sem saber o que é. Então, isso ainda pode ocorrer em alguns locais, principalmente aquela mulher que é subordinada ao homem, tá? Então, a gente tem que ficar preocupado com isso. Mas hoje, nós temos a vacinação, que vai gerar um processo muito interessante para a gente em redução, por exemplo, do HPV, que é o princípio primordial para a gente, lá como prevenção de complicações do câncer. Isso vai ser interessante. Então, vamos para algumas ISTs. A primeira delas é a vaginite. A vaginite ela vai ser uma infecção, uma inflamação da vagina, que ela é caracterizada por infecção por fungo, que vai ser a cândida, por bactéria, que pode ser a gardnerella, ou por protozoários, como o tricomonas, tá? O desequilíbrio e as mudanças nesse meio vaginal, eles podem causar alguns desses sinais e sintomas característicos, tá? A vaginite, gente, é um processo importante que vai ocorrer. A vaginite ela vai gerar, então, um processo inflamatório na vagina dessa mulher, porque a gente consegue descrever muito tranquilamente como um processo... O que tem de processo inflamatório? A gente vai ter um edema naquele local, um processo bem hiperemiado. O corrimento dessa mulher ele vai mudar com base no agente que gerou. Então, se eu estou falando de uma tricomoníase, eu sei que eu vou ter um corrimento mais bolhoso, um corrimento mais fétido. Se eu estou falando de cândida, um corrimento mais... que é um corrimento que é um pouco mais rígido, um pouco mais ceroso, com uma coloração mais amarelada, esbranquiçada. Então, ela vai mudando esse processo. A vaginite, ela vai incomodar, essa mulher vai sentir dolorido, ela vai sentir incômodo e, obviamente, precisa de tratamento, tá? A candidíase vulvovaginal, ela torna-se uma IST, uma DST, quando ela altera o meio vaginal, pois essa cândida ela vai constituir a flora da vagina, tá? Então, a gente sabe que isso é interessante, gente, porque a candidíase, hoje em dia, a gente entende ela como um processo de doença
da saúde da mulher, ela é uma IST, ela pode ser compartilhada nesse processo, mas a gente sabe que a Cândida ela já existe, tá? É tanto que alguns fatores, eles podem ser de predisposição para essa mulher desenvolver a candidíase, entre elas a gestação, diabetes. Quando essa mulher faz uso de algum tipo de antibiótico de largo espectro por um período, ela vai começar com candidíase. Essas mulheres que estão em período de estresse muito alto ou que são imunossuprimidas, elas geram uma alteração dessa flora vaginal e elas vão apresentar cândida. Pacientes com HIV positivo, com sorologia positiva para o HIV, uso de roupa muito apertada e nylon, geralmente ela vai gerar esse processo também de cândida, e alguns traumas também de mucosa vaginal pode gerar candidíase. A candidíase, gente, é um processo comum, tá? Natural, ela vai ocorrer na mulher. Toda mulher vai passar por isso. O tratamento dele é muito simples, muito prático de se fazer, então a mulher precisa perceber e procurar. Por quê? Ela vai, obviamente, gerar alguns processos que vão alterar, principalmente o prurido vaginal, aquele corrimento branco, que é esbranquiçado, como está aqui na imagem para vocês. É um corrimento que é o clássico de se encontrar nessa candidíase. Obviamente, além disso, ela vai ter dor durante a relação sexual, ela vai começar com hiperemia, a disúria também vai atrelar, mas o que mais incomoda é a ardência, o prurido que vai ocorrer naquele local associado, que isso vai incomodar, obviamente. Esse tratamento é feito com miconazol ou terconazol, tambor via vaginal, isso é importante, e isso é importante quando a gente vai pensar na entrega desse material, ou quando a gente está orientando essa mulher. Fechou que é candidíase? Muitas vezes a gente precisa falar para a mulher como utilizar, porque às vezes ela vai lá, pega o miconazol, e ela vai lá, pega o miconazol, pega o aplicador, e ela acha que para colocar na parte externa, na vulva. E não é. Ela tem que introduzir o aplicador na vagina e aplicar internamente. E ele vai cobrir toda essa camada da vagina, da parte interna, e vai fazer o tratamento, tá? Geralmente, o que a gente tem mais de clássico é o tratamento com esse miconazol, creme com aplicador no SUS, é o que a gente vai mais usar, e tem o fluconazol, que vai ser um comprimido, que é dose única, tá? O fluconazol, hoje em dia, tem um ótimo efeito, mas o que a gente vê na saúde na atenção primária, muitas vezes vai ser a utilização do miconazol, tá? E tópico, é fácil a aplicabilidade, é bem tranquilo, a gente só precisa orientar essa mulher como faz, porque às vezes ela pega, coloca o aplicador na vulva e aperta e deixa na parte externa. E não é assim. E não somente isso. Nós temos que lembrar, gente, que a vagina ela vai tendo essa mucosa, esse encadeamento de mucosa, que é o natural, é o basal da vagina. Tá? Se essa mulher fez a aplicação com creme, a gente precisa orientar muitas vezes, falar, olha, toma cuidado, porque ele vai escorrer para sua calcinha, né, sua roupa íntima. Então, algumas mulheres, geralmente nesse período que elas estão em tratamento, colocam um absorvente, que a minha mãe não, minha avó falava antigamente mods. Eu acho super legal falar mods, eu não gosto de falar absorvente, não. Eu acho mods legal. Então, você vai e coloca o absorvente, ou a gente orienta, principalmente, gente, quando essa mulher, essa menina que chega para a gente com a primeira candidíase, que nunca teve, tá? E a gente precisa orientar essa menina a fazer higiene adequada, fazer a aplicabilidade, depois disso ela fazer o processo de colocar e tomar cuidado, porque isso pode sujar, ela pode ter problema com isso. Mas o tratamento é simples, rápido, prático, incomoda a mulher, mas o diagnóstico é fácil de ser feito. A tricomoníase, ela é muito comum e também ela vai provocar corrimento e ela pode ser sintomática ou assintomática nas mulheres, tá? No homem, ela é assintomática. E isso é problema para a gente, porque muitas vezes essa mulher pode ter tricomoníase, ou o homem pode estar com tricomoníase e não saber, porque é assintomática, e passar esse tricomonas de uma forma
distribuindo essa infecção em alguns locais, dependendo da vida sexual dessa pessoa, e isso vai estar atrelado e esse homem não vai saber, tá? Então, quando a gente descobre essa mulher tem essa tricomonise, a gente precisa associar e falar, opa, quem é seu parceiro? É fixo, não é? Você sabe quem foi o parceiro, o último parceiro, desde quando começou, para a gente tratar também essa pessoa, porque pode ser ele na comunidade que está fazendo esse processo, tá? Ela vai ser causada pelo parasita, que é o Trichomonas vaginalis. Os sintomas são basicamente a disúria, a dispareunia, uma colpite macular, que vai ser aquele cervice em aspecto de morango. Então, a gente vai passar o espectro quando vai identificar aquele cervice extremamente permeado, com algumas manchinhas naquele local, prurido intenso e corrimento de coloração amarela, esverdeada ou cinza, né? Que é o que a gente vai encontrar. A tricomonise, gente, ela é clássica, tá? Vocês devem ter visto isso lá na Saúde da Mulher, com a Sapo e a Lúcia, que é o diagnóstico, ele vai feito por microscopia e o tratamento ele é uma dose única de metronidazol, tá? Por via oral. Então, o paciente vai lá, toma um comprimido de metronidazol, ela e o parceiro, e acabou, tá? Recomenda-se, obviamente, a abstinência sexual até a recuperação da terapia completa e evitar o consumo de álcool nesse período. Mas o tratamento é simples e tem uma característica desse processo, porque ela tem um odor bem característico, sabe? Ela tem um odor bem fétido, a tricomonise, em alguns casos, então é interessante a gente orientar. Essa mulher geralmente procura a gente muitas vezes por isso também. As vaginoses bacterianas, principalmente a Gardnerella, ela tem um corrimento com odor bem fétido. A Gardnerella, geralmente essa mulher vai chegar, a principal queixa vai ser isso. Tá? Ela vai falar assim, nossa, eu tô com um corrimento muito fétido, então um cheiro muito estranho. E isso a gente precisa, que a gente pode geralmente saber que é Gardnerella, tá? Sendo metade dos casos é assintomático. Então essa mulher vai chegar muitas vezes falando assim, olha, eu não estou sentindo nada, mas está com um odor diferente na minha vagina. Quando a gente vai ver, realmente é aquele odor muito característico de Gardnerella. Todo mundo conhece, tá? Quem trabalha com mulher, com saúde da mulher, sabe disso, tá? A mulher vai entrar com aquele cheiro característico de Gardnerella. Quando a gente já posiciona essa mulher para fazer a avaliação, a gente já sente, já fala, Gardnerella, já sei o que é, não precisa nem colocar, não precisa nem resolver mais, tá? Ela vai caracterizar por alterações na flora vaginal, por algumas bactérias anaeróbias, elas vão substituir os lactobacilos. E, obviamente, essas causas elas não são pouco confirmadas, mas o que geralmente suspeita que vai acontecer a infecção por Gardnerella vaginalis, elas estejam associadas a múltiplos parceiros e a ducha higiênica frequente. A ducha higiênica, gente, para quem não sabe, ou para quem nunca ouviu falar, ou para, às vezes, pessoa que não faz a menor ideia que seja isso, é muito comum em mulheres, geralmente, assim, de meia idade, elas tinham o hábito de fazer uma ducha higiênica. O que isso quer dizer? Fazer com um chuveirinho ou com algum suporte com água, a introdução dessa água na vagina para lavar o processo internamente, lavar a vagina. Não é lavar a vulva, não, tá? A gente lava a vagina, dá uma ducha de água dentro da vagina. Isso era um processo que era muito comum, tá? Muito comum de fazer. As mulheres tinham muita mania de fazer essa ducha rotineiramente, tá? A cada 2 dias, 3 dias, 2, 3 vezes por semana fazer esse processo. Isso não é indicado, não pode fazer, porque se você faz essa ducha, você lava o que você tem de flora. Se você lava a sua flora vaginal, o que vai acontecer? Você vai dar oportunidade para outras bactérias e fungos e protozoários crescerem naquele local. Ela tem como sinais e sintomas um corrimento fino e branco com odor de peixe, que é o clássico, tá? A Gardnerella é o clássico. Quando vocês atenderem uma Gardnerella, vocês vão saber exatamente. A mulher posicionou, em alguns casos, dependendo da evolução, a mulher chega no consultório, na hora que ela senta, você fala assim, nossa senhora, é Gardnerella. Quando ela começa a falar, tô com um cheiro diferente. Você já quase fala assim, isso aí eu já sei o que é, minha filha, é isso aqui. Mas, obviamente, a gente vai avaliar, tá? Ela vai ser diagnosticada com confirmação de 3 desses 4 itens. Então, um pH acima de 4,5, corrimento característico, que vai ser aquele corrimento com odor fino e branco,
teste de cheiro, então cheiro característico e presença de células para exame a fresco. Então, o tratamento ele vai ser realizado com metronidazol por via oral ou clindamicina em creme. Geralmente vai ser metronidazol oral. A mulher chega, o odor está característico, você vai avaliar o corrimento da característica, já sabe que é o clássico, você faz a coleta em caminho, mas você já dá o metronidazol para essa mulher tratar, porque geralmente vai incomodar, gente, a mulher, tá? A gente tem que lembrar disso. Porque essa mulher, ela vai sentir esse odor. Obviamente, ninguém quer sair por aí com um odor muito forte. Isso não é o clássico que a gente precisa. A clamídia, ela vai ser causada pela Chlamydia trachomatis, como infecção assintomática em homens e mulheres. É difícil de ser tratada e traz algumas consequências, obviamente, além do processo de transmissibilidade. A maior parte das mulheres vai ser assintomática, mas quando ela gera esse processo de sintoma, ela vai apresentar um corrimento mais mucopurulento. Então, é um corrimento que ele vai ser um pouco mais amarelado, mais espesso, como se fosse secreção nasal, um processo de corrimento bem diferente. Uma uretrite, a endometrite, a salpingite, a bartolite, sangramento disfuncional. Todas essas esses processos de inflamação, eles são internos. O que isso quer dizer? Essa mulher, quando ela já está sintomática, muitas vezes ela já vai gerar uma alteração de uma endometrite, alteração de uma inflamação de endométrio, alteração de cordas, de trompas de falópio, de células de Bartol, que vão gerar esse processo na região lateral da vagina da mulher, que ela chega geralmente com um edema lateral enorme, aquela vulva enorme, que vai ser essa bartolinite. Então, a gente precisa ter, obviamente, e fazer o diagnóstico e pensar que essa clamídia ela vai estar lá presente. Os principais riscos serão parceiros múltiplos, adolescência é mais comum, ter um novo parceiro sexual que a gente teve essa relação sem preservativo, gravidez, uso de anticoncepcional, presença de histórico de STs ela pode gerar. E o diagnóstico é feito por técnica específica de suave retal, cérvico-vaginal, ou por urina. Geralmente é sempre suave, uretral e vaginal e vai fazer o processo. Recomendo essa triagem dessas mulheres assintomáticas que têm um alto risco. O tratamento vai ser com azitromicina, geralmente, na atenção primária. A gonorreia. A gonorreia é uma infecção bacteriana grave, de histórico bem antigo, não é nada novo que vai acontecer com as pessoas. É uma infecção que ocorre no epitélio colunar do endocérvice e ela vai ser transmitida quase exclusivamente por contato sexual. Quando ela é transmitida ao neonato, por causa, geralmente, oftalmia neonatal e que, se não tratada, ela causa cegueira. Então, a gonorreia, para a gente, ela é um processo grave, tá? Então, por isso, as mulheres, durante o processo de gravidez, a gente precisa ficar muito atento e lá faz parte do pacote de avaliação testes de ST com essa criança, dessa mulher. Porque se essa criança nasce com esse processo, é muito grave e a gente não pode correr esse risco com a criança. Na maioria das pessoas é assintomática, porém, quando ela ocorre esse processo, o que é mais comum para a gente é um corrimento mais anormal, a cervicite, então a inflamação do cérvice do colo uterino dessa mulher, a doença inflamatória pélvica dessa mulher que começa a ter muita queixa de dor, um sangramento anormal, disúria. Infecção retal ela pode acontecer também, dor de garganta ela pode ocorrer atrelada à gonorreia, e perihepatite e conjuntivite em recém-nascidos também vão acontecer. Eles apresentam alguns fatores de risco, como o principal deles são os vários parceiros, como a gente sabe para todas as ISTs, o uso inadequado de métodos de barreira, obviamente, as baixas condições socioeconômicas, porque geralmente as pessoas têm geralmente elas reduzem a utilização de preservativos nesse perfil. Se não tratada, ela pode invadir e gerar uma infecção disseminada, invadir órgãos, principalmente tecido neurológico, então é uma doença bem grave, a gente tem que tomar muito cuidado com a gonorreia. Esse diagnóstico ele é feito por meio de exames específicos, então como hidratação de ácido nucleico, então você faz essa coleta e faz a identificação da gonorreia especificamente e consegue fazer o tratamento. Nesses casos mais leves, ele é realizado com ceftaxima ou ceftriaxona, mas se houver clamídia associada à gonorreia, quando tem gonorreia, faz exame faz todas as ESTs, mas tem que lembrar da clamídia associada, e, obviamente, se houver clamídia, vai utilizar a azitromicina para tratar esse processo. A para-oftalmologia lá no neonato vai utilizar os protocolos de profilaxia, porque a gente sabe que é muito problemático, é muito perigoso a gonorreia para a gente na unidade neonatal.
A herpes simples genital. A herpes, gente, é basicamente uma infecção viral recorrente. Tá? Ela vai ser transmitida por contato, basicamente beijo, parto vaginal, relação sexual, basicamente por contato das mucosas ou continuidade de peles que tem visível ou não a presença do vírus. Tá? Suas manifestações clínicas são divididas em episódios primários e infecções recorrentes. Esse episódio primário é o mais grave, que é uma patologia sistêmica, então ela vai ser caracterizada por múltiplas lesões vesiculares dolorosas, seguidas por corrimento com pus ou muco, e uma superinfecção por cândida, disúria, cefaleia, calafrio. Então, aquele paciente que chega para a gente com uma infecção grave generalizada, tá? As localizadas, elas são mais localizadas na vulva, na vagina e no períneo. Elas são vesículas que rompem, elas vão criar uma crosta naquele local, elas vão secar e desaparecem, geralmente um período de liberação de vírus que vai ocorrer em média de 2 semanas. Esses desencadeantes não são, eles são desencadeantes, mas são mais leves e de duração mais curta. Então, acaba que, quando ela é localizada nessa vulva, esse tratamento ele é mais rápido e tem uma relação mais rápida, ela não é tão grave quanto a sistêmica. O diagnóstico se baseia nos sinais e sintomas, basicamente, faz a coleta desse líquido da vesícula. E o tratamento é o antiviral, vai se fazer com a ciclovir, geralmente é o ciclovir, com redução dos sintomas, além de crises recorrentes, pois não tem cura, mas melhora a qualidade de vida, obviamente, mas a gente sabe que consegue fazer o tratamento tranquilamente com a ciclovir. Sífilis. É outra doença grave que também acomete a mulher, obviamente, não somente ela, mas o homem também. É uma doença bacteriana grave, ela é causada pelo treponema pálido, que tem cura, obviamente, mas a gente sabe que sífilis ela pode levar à morte, tá? Atualmente, esse número não é tão alto, a gente sabe que esse paciente identifica, lá na atenção primária já faz tratamento rápido, então ele tem tratamento, mas se a gente tiver uma pessoa que deixou de procurar o serviço por vergonha ou alguma coisa, e essa sífilis foi desenvolvendo, ela vai gerar grandes problemas para a gente, obviamente com danos de estrutura óssea, sistema nervoso. Se essa mulher estiver grávida, obviamente na gestante ela pode gerar um aborto espontâneo muito rápido. Essa sífilis congênita ela é extremamente grave na neonatologia. A gente tem muito problema com esse paciente que nasce com essa sífilis congênita. Ou esse menino nasce natimorto, ele tem uma prematuridade associada, essa criança pode ter um aborto, a mulher pode ter um aborto espontâneo, ele pode ter alteração de estrutura óssea, do sistema nervoso central, tudo causado pela sífilis. Ela vai se manifestar em 4 estágios: sífilis primária, secundária, latente, sífilis terciária. Tá? A primária é caracterizada por um cancro doloroso, então ela vai ter um nódulo indolor naquele local, que soma em 1 a 6 semanas, e depois disso, com presença, ela vai ter uma adenopatia bilateral, que é indolor. Então, ela vai ter um nódulo naquele local, naquele tecido, que ele geralmente é indolor. Tá? Já a sífilis secundária, ela é caracterizada por sintomas gripais de 2 a 6 semanas após a inicial, e além de erupções maculopapulares em região da palma das mãos, palmar, plantar e tronco. E ela pode ocorrer uma alopecia e uma adenopatia associada. Geralmente vai durar 2 anos. Depois disso, a doença entra em um período de latência, quando não ocorre mais a manifestação, mas a sorologia é positiva. E depois disso, ela entra, então, se ele não for tratado, ele vai evoluir para uma sífilis terciária, que é um comprometimento sério, destruindo órgãos vitais, como coração, cérebro, outros tecidos, principalmente resposta neurológica e hepática. O diagnóstico ele é feito a partir de exudato da lesão ao tecido ou da coleta de sangue, que vai ser feito por VDRL. Então, vocês vão ver que é muito comum, na verdade, quase de praxe, as pessoas vão fazer exame de rotina, vamos fazer exame de rotina. Aí pede lá o VDRL. Tá? Por quê? Para saber se a pessoa tem sífilis. Então, a gente faz o VDRL basicamente para todo mundo na atenção primária de uma forma muito efetiva. E, obviamente, que vai identificar esses anticorpos que são produzidos ao combater essa bactéria. O tratamento ele é feito com penicilina G. Geralmente, ela é feita por via intramuscular, com variação de doses e tempo, dependendo da fase de sífilis. Então, vai depender do que tem de quantificação de VDRL para gerar o tratamento. Tá? Então, ele não é
uma dose ou 10 milhões de unidades. Ele depende do que você tem de titulação. Então, ele não é um tratamento, aliás, ele é um tratamento fixo com base no protocolo. Você precisa saber de cabeça? Não. Chegou alguém com VDRL, você vai encaminhar. Se você quer saber o tratamento, como ele vai ocorrer, tem descrito no protocolo de atendimento. Chegamos na nossa última IST para a gente conversar hoje, que é o seguinte. Nós vamos falar um pouquinho sobre o vírus da imunodeficiência adquirida, que vai ser o HIV. O HIV, gente, ele dá-se basicamente pelo comprometimento da imunidade, que ele é causado pelo retrovírus HIV. E podendo o paciente desenvolver infecção oportunista, que podem ser fatais, quando principalmente esse paciente não faz o tratamento. Embora tenha havido uma grande melhora em mortalidades, a morbidade ainda está alta e seus efeitos podem ser devastadores, dependendo principalmente se esse paciente não faz o tratamento. No caso neonatal, a mãe passa o vírus para o filho durante o parto ou aleitamento e não a cura, tornando-se então um problema de saúde pública para a gente. E, obviamente, ele é transmitido por contato sexual desprotegido, ou por meio de agulhas compartilhadas infectadas, ou por algum acidente que a gente sabe que é mais baixo. Nos 3 primeiros meses, a pessoa passa por um período de infecção primária aguda, com sintomas de gripe, como febre, mialgia, erupção cutânea e uma faringite associada. Depois de 3 a 12 meses, ela vai tornar-se infectante. E depois da fase aguda, ela se torna assintomática, mas o vírus ele está em processo de replicação. Tá? E o sistema imunológico, ele começa a sua batalha. Então, ele começa o sistema imunológico o tempo inteiro a produzir, a tentar combater esse vírus, mas, obviamente, ele não vai conseguir com efetividade, ele não consegue eliminar esse vírus. Então, a carga viral, ela piora e deixa o indivíduo imunossuprimido, como infecção oportunista, caracterizando, assim, a doença com contagem C abaixo de 2.000. Então, vamos lá, gente. Eu acho que vocês já sabem disso, mas não custa falar. O HIV é o vírus. Uma pessoa portadora do vírus, né? Antigamente a gente falava soro convertida, soro positiva. Hoje em dia a gente fala paciente portador de HIV, o paciente soro positivo, o paciente que convive com HIV, tá? Alguns dos processos de discussão em grupos de pesquisa de HIV, eu trabalho em um grupo que discute muito esse processo de HIV lá na neonatal, mas a gente fala hoje o paciente que convive com HIV, tá? Ele não é portador, ele convive com o vírus, tá? Como vários outros processos de vírus, ele convive com o vírus. O que acontece? Essa pessoa que convive com o HIV, ela convive, ela tem o vírus, tá? Atualmente, ela vai seguir os protocolos de tratamento que são preconizados no SUS, então ela vai lá, toma os seus medicamentos regulares, todos os dias. Alguns protocolos são um comprimido, a maioria deles são 2 comprimidos. Toma 2 comprimidos por dia e vai viver o resto da vida, tá? Hoje em dia, o tratamento ele é extremamente efetivo. Essa pessoa que tem HIV, ela vai viver o resto da vida tomando os medicamentos para controle, mas ela tem uma vida normal, naturalmente normal. Se a pessoa não faz o tratamento adequado, ela não sabe que tem HIV, o organismo dela começa, na verdade, uma luta, né? Obviamente, nosso sistema imunológico, o que ele vai fazer? O tempo inteiro tentar resolver o que está acontecendo de infecção no organismo. Então, a CD4, o que vai acontecer? Cair. A partir do momento que o usual desse CD4 acima de 600, 600, 800, essa CD4 ela começa a cair muito, o organismo não tem mais como produzir esse tecido. Por quê? O HIV começa a acometer esse tecido. Então, ela começa a cair a célula, cair a célula, cair a célula. A partir do momento que ele está com CD4 abaixo de 200, esse paciente, ele tem o que a gente chama de AIDS, né? Então, hoje, a gente não pode falar, o paciente é aidético, isso não existe, tá, gente? O paciente, ele convive com HIV, se ele toma os seus medicamentos, a probabilidade dele desenvolver AIDS é extremamente baixa, quase não existente, mas se ele não, obviamente, tomar os medicamentos, essa chance é alta de desenvolver.
Hoje em dia o tratamento ele é 100% SUS, o SUS fornece para todas as pessoas. A infecção, ela vai fazer teste, então ela vai lá, faz teste rápido, se o teste deu positivo, ela faz outros testes, que são testes específicos de bancada, de imunofluorescência, imunistoquímica, para fechar o diagnóstico dessa pessoa. Fechou, ela vai fazer o tratamento para controle de carga viral. Ela vai eliminar 100% do vírus do organismo? Não, ela não vai. Ela vai conviver com ele, mas de uma taxa extremamente baixa. E qual que é a ideia desse medicamento? Esse medicamento faz um controle tão severo do vírus que o vírus ele vai chegar em uma carga indetectável. O que isso quer dizer? Ele controla todo o vírus que está em circulação. Então, a pessoa... Coloquei isso aqui? Não coloquei, não. A pessoa, hoje em dia, que faz o tratamento para o HIV com os medicamentos de uma forma irregular, ele chega... A ideia do tratamento é que ele chegue em uma carga viral indetectável. O que isso quer dizer? Tem tão pouca célula, tem tanto pouco vírus na corrente sanguínea que não dá para identificar, você não consegue encontrar o vírus lá. E hoje em dia, toda a sociedade de infectologia, eu faço mestrado em infectologia, tá, gente? Todas as pessoas, todos os livros, na verdade livro não, mas todas as publicações hoje sobre HIV, elas são fatídicas em falar. Se você tem uma carga viral indetectável hoje é igual intransmissível. O que isso quer dizer? Tem vários autores que afirmam isso de uma forma muito categórica. Você ter relações sexuais com alguém que é HIV, que convive com HIV, mas faz o tratamento regular e é carga... peraí, gente. E é soro positivo, mas com a carga viral indetectável, é mais seguro você ter relação com essa pessoa, que você não vai ter HIV de forma alguma, se você ter relação sexual desprevenida, né, sem preservativo com essa pessoa, você não tem chance nenhuma de ter o HIV, porque essa pessoa indetectável é intransmissível. E isso, gente, foi colocado, mas de onde eles tiraram essa informação? São estudos que foram feitos, gente, tem artigo publicado com mais de 20 mil pessoas, 20 mil casais, onde um convivia com HIV e o outro não, a pessoa ser indetectável e durante anos de acompanhamento a pessoa não desenvolver HIV, tá? Então isso é extremamente fundamentado na literatura e eu gosto de deixar isso muito claro, porque muitas vezes alguns alunos têm uma visão muito errada do que é o tratamento, muitas vezes do que é a vida dessa pessoa que convive com HIV, porque hoje em dia a pessoa tem uma vida normal. Obviamente, ela é imunossuprimida, ela vai ter esse risco, tá? Mas ela vai controlar o CD4 dela no ambulatório, ela vai controlar todos os medicamentos, ela faz exame, que tem pessoas, gente, que tem uma vida mais saudável do que as pessoas que não fazem, tá? Então, eu deixo isso muito claro. Faça um teste, tá? Se você nunca fez ou tem medo, não sei o que, a gente não tenha medo. Vai lá, faz o teste, porque o SUS ele fornece o tratamento de uma forma para melhorar a qualidade de vida demais isso. E isso, obviamente, reduz a mortalidade, tá? A adesão é bem tranquilo. Antigamente, isso é uma informação que o livro de vocês traz, que a adesão é difícil, mas não é. O livro de vocês, ele traz uma informação que ela é inadequada. O tratamento hoje em dia, a adesão é super simples. Ele pode ter efeito colateral, mas hoje em dia os medicamentos são raríssimas às vezes. Em ambulatório a gente não encontra essas pessoas que chegam para a gente questionando que eu estou tendo efeito colateral. É mais incomum a gente encontrar. Os tratamentos são bem simples de se realizar na maioria das vezes. O tratamento, ele pega o medicamento diário, então é um medicamento muito tranquilo, não costuma dar muito efeito colateral. É bem comum, na verdade, encontrar efeito colateral nesses tratamentos atualmente, porque são medicamentos extremamente controlados. Quando começou, gente, por que a gente tem essa visão em alguns lugares ainda? Porque esse tratamento
do HIV, quando ele começou lá na década de 80, né, que ele era muito vinculado, era um processo de construção social muito legal. Inclusive, tem até um seriado no Netflix referente a isso, que é super interessante. Ele fala como que foi esse processo histórico da infectologia com HIV, como é até hoje. É super legal, gente. Para quem gosta de infectologia, vale muito a pena ver. Lá na época que começou com os medicamentos tinham um extremo efeito colateral, tá? Nossa, mas era efeito colateral que a pessoa não conseguia tomar os medicamentos. Hoje em dia não tem nada, nada. Os efeitos colaterais são irrisórios. Há uma ou outra pessoa em ambulatório que questiona isso, tá? E às vezes, então me deu um pouquinho de diarreia. Você controla o medicamento, ou muda o medicamento, acabou o problema, tá? Então as pessoas, a gente precisa deixar isso muito claro, porque muitas vezes, mas mulher não tem HIV, gente. Tem, tá? Idoso não tem HIV. Opa, o que mais tem? Tá? Então, assim, a gente tem que tirar a ideia de que HIV é uma doença de pessoas que são gays, tem relação com outro homem, isso não existe, tá, gente? Isso foi-se a época. Hoje em dia, o HIV ele é extremamente difundido em várias posições, tá? Entre mulheres casadas, entre pessoas idosas, isso aí não é comum ser somente entre homens, não. Obviamente, a incidência ainda é um pouco maior, mas ela vai ser diferente, tá? A gente precisa separar esse processo, desvincular, desmistificar isso, tá? A gente precisa pensar nisso depois. Certinho, gente? Alguma dúvida por enquanto? Não? Então, nós terminamos a nossa aula hoje, são 9 horas. Eu acho melhor a gente fazer o processo de oncologia na semana que vem, tá? Porque é um processo mais rápido, que a gente discute todo mundo lá. Eu falo para vocês da aula de como funciona a construção, e até bom, porque isso vai ajudar vocês em resolver os casos e pensar o diagnóstico de vocês na semana que vem, tá? Então, na semana que vem, lá em sala de aula, a gente vai sentar e a gente conversa. Aí eu falo para vocês o processo de construção da oncologia, a gente vai fazer todos os nossos casos em sala de aula. Mais uma vez, eu já mandei isso para a Jennifer, mais uma vez, mas eu vou falar de novo. Nanda, por favor, quem não tem, pega na biblioteca, mas é fácil de resolver isso lá, tá? Aí a gente consegue sentar e conversar sobre isso na semana que vem, e a gente faz uma aula rápida de 15, 20 minutos sobre o processo de oncologia, ou meia hora, e depois a gente senta para fazer a discussão. Certo, gente? Então, até na semana que vem. Qualquer dúvida que vocês tiverem até na semana que vem sobre a aula, só vocês mandarem para a Jennifer, viu? Tchauzinho, gente. Tenham uma boa semana.